Ontem, não, quarta a gente estava falando acerca de ramais de ligação. Eu vou comentar isso depois. Eu vou comentar sobre. A gente estava falando sobre o ramal de ligação, né, da altura mínima. O ramal de ligação é a derivação da, da é a derivação da rede da Enel, né, para, né, cheque lá, Jari, vê se você tem presença. É a derivação da rede da Enel, né, para rede do PMUC, né, para alimentar o PMUC. A gente viu que até 300 kVA, né, o PMUC ele pode pegar, né, a derivação dele, ela realizar-se-á. Gostaram da ênclise? Eu nunca fui bom em português não, mas ênclise e mesóclise eu manjava dos Paranauê. Então, realizar-se-á através de derivação da rede de distribuição secundária, né? Obedecendo, obviamente, a esses parâmetros, né? Que se você está passando por uma via pública, altura mínima, né, de 5,5 metros, passeio, calçada, né, 4,5 metros e 2,5 metros para a parede. Se for trânsito apenas de pedestres, né, que não está contemplado nessa figura, a altura mínima é de 3,5 metros. Beleza? Não está contemplando. Aí a gente pegou e falou que o ramal de ligação ele não pode ter mais de 40 metros, né? Se a derivação da estrutura mais próxima for mais que 40 metros, provavelmente vai ter obra, né? Ela não pode passar por terreno de terceiros. Ela tem que ter pelo menos 1,25 m de distância para a varanda, sacada, até para não chegar algum idiota querendo meter a mão no cabo para energizar e se matar, né? Então, tem essas distâncias mínimas. E outra, não é permitido também emenda em condutor no ramal de ligação. Quer dizer, você não pode chegar no meio do ramal, né, e de repente passou um caminhão, levou o cabo, pá, né? Aí a galera, não, rapaz, passa ali uma fita de alta fusão que resolve, né? Faz a emendazinha ali. Não, tem que trocar todo o ramal de ligação, né? Aqui é o ramal de ligação, aqui é o ponto de entrega, aqui é o ramal de entrada. A gente vai ver isso tudo bem direitinho. Beleza? Caso, né, a rede esteja passando do mesmo lado, você não precisa obedecer aqueles 5,5 metros da via pública. Óbvio, né? Você não vai jogar o cabo para cá e depois jogar o cabo para cá, né? Então você só precisa, né, 4,5 metros, né? Como era aqui, 4,5 metros, né, do passeio, a altura mínima do passeio, e 2,5 metros, né, do muro. Caso, né, você não tenha trânsito de veículos aqui, a distância mínima para o chão não é 4,5 metros, passa a ser 3,5 metros. Não está contemplado na figura, mas a norma menciona. Beleza? Vamos continuar aqui. Se você pegar e tiver uma demanda, lembrando que a gente pegou e falou também quarta-feira, né, o cálculo de demanda, deu até o exemplo do chuveiro elétrico, do grupo do WhatsApp. E todo mundo ligado uma vez só. Se você tiver uma demanda calculada entre 300 e 600 kVA, o que é que acontece? Vamos lá. O ramal de ligação, ele vai continuar sendo feito em BT, baixa tensão. Qual é a diferença? Né? A diferença é que a derivação, né? Não, o grupo do Zap foi a piada que eu contei quarta-feira. Calma, né? A derivação, né? O ramal de ligação ele continua sendo em BT, mas a derivação ela não vai ser feita através de uma rede de BT, não. Vai existir como se fosse um transformador dedicado a esse PMUC. Beleza?
vai ter um transformador dedicado a este PMUC. Mas este transformador, ele é da Enel, quer dizer, não é uma subestação. Quer dizer, toda a parte de manutenção, né, referente ao transformador, aos alimentadores, tudo é de responsabilidade da Enel. Só que a derivação ela não se realiza simplesmente colocando uma caixa aqui de derivação e fazendo ramal de ligação. Não, existe um transformador próprio, né? Um transformador próprio para esse ramal de ligação. De resto é a mesma coisa, ramal de ligação em BT, ponto de entrega e tudo mais. Beleza? Então, a derivação para o PMUC ela tem que se realizar a partir das buchas do secundário do transformador. Né? Das buchas do secundário do transformador. Né? Caso a demanda seja maior, por exemplo, você tenha 2 centros de medição ou 3, 4 centros de medição, né? Você vai ter que calcular a demanda de cada centro de medição. E dizer, aí você vai ter o que? 2 ramais de ligação, né? Beleza? 2 pontos de entrega, que cada ramal de ligação desse, cada ramal de entrada desse, vai para um centro de medição ou um ou mais centros de medição específicos, de modo a que os transformadores não sejam paralelizados. Né? O que é o transformador paralelizado? É quando as buchas do secundário, as buchas do primário e as buchas do secundário, elas estão de alguma maneira interligadas. Entenderam, crianças? Então, esse trafo aqui provavelmente vai para um ou mais centro de medição. Esse trafo aqui vai para outro mais centro de medição. Quer dizer, esses 2 trafos aqui eles não vão para o mesmo centro de medição e você não interliga as fases lá no barramento de distribuição, no módulo 4. Que a gente vai ver o que é que isso significa. Vocês entenderam? O que o Tiaguinho está explicando? Isso para uma demanda calculada entre 300 e 600 kVA. Quer dizer, você não vai calcular a demanda do PMUC todo. Você vai calcular o quê? A demanda do centro de medição. Tiaguinho, mas aí tem um problema. E a área comum? Como é que fica? Fica em qual centro de medição? Fica em qual transformador? O transformador que você vai escolher, né? Afinal de contas, a área comum, né? Ela faz parte do condomínio. E esses centros de medição também fazem parte do condomínio. Então, no fim das contas, não importa se você vai botar um ou no outro. Óbvio que você não vai colocar um centro de medição com 10 medidores, outro com 50. Você vai fazer o quê? Uma divisãozinha mais bonitinha, de modo a mostrar para a Enel como é que se calcula a demanda. Vocês entenderam? Compreenderam? Perceberam? Sacaram? Joinha. Aí, se a demanda do seu PMUC for acima de 600 kVA, não, aí fudeu. Por que, tio Ebinho? Fudeu. Porque aí você vai ter que ter o seu PMUC alimentado em MT. Então, fatalmente, você vai ter que ter o quê? Uma subestação. Porque é aquela história, né? Eu não vejo o Cacau Show com equipamentos em 13.8. Todos os equipamentos que tem lá na Cacau Show, as lâmpadas, né? As tomadas, né? A bicho da maquineta é tudo 220, né? Eu suponho. Né? Então, de alguma maneira, você vai ter que distribuir em BT. E para você distribuir em BT, você precisa de um transformador. E quando você tem um transformador sob a responsabilidade do cliente, né? Isso se transforma numa subestação. Né? Caso clássico, 600 kV é carga pra caralho, né? Então, essa subestação, ela tem que ser o quê? Abrigada, não pode ser aérea. Tiaguinho, por que essa subestação não pode ser aérea? Na verdade,
Pode. Só que aí você vai plantar várias subestações aéreas, né? O que é o mais comum? Você tem uma subestação abrigada. Aí surge outro problema, né? É tipo assim, eu não expliquei o porquê. Pode ser várias subestações aéreas. É porque para ser uma subestação aérea, o maior transformador em poste, né? A subestação aérea é ao tempo, né? É uma subestação ao tempo, né? Ela tem que ser em poste e o transformador máximo em poste é de 300 kVA. Acima disso, ele não permite que a sua subestação seja aérea, você tem que ser abrigado. Então, quando você tem uma demanda de 600 kVA, a não ser que você divida em dois transformadores de 300, em duas subestações de 300, que aí você vai ter que fazer a demanda de um trafo, a demanda do outro trafo, né? E aí não pode paralelizar, né? Então, o que é que acontece? Geralmente se faz uma subestação abrigada. Outro problema, né, é que neste caso, né, toda vez que você tem uma demanda acima de 300 kVA, né, não importa se essa demanda não, a potência instalada. Toda vez que você tem uma potência instalada acima de 300 kVA, não importa se é o somatório, né? Não importa se é o somatório das potências dos trafos, não importa se é somente um trafo, não importa, né? Passou de 300 kVA, a proteção em média tensão, ela deixa de ser realizada com chave fusível e passa a ser feita com disjuntor de média tensão acionado por relé eletrônico. Inclusive, dei uma aula disso hoje lá em Industriais, de como fazer o estudo de coordenação e seletividade. Acabou hoje. Industriais, eu encerrei hoje. Encerrei. Né? Então, além da subestação, você vai ter que ter um disjuntor de média, você vai ter que ter um projeto de subestação. Esse projeto de subestação é um projeto separado do projeto do PMUC. Você submete tudo junto, mas ó, esse aqui é o da subestação e esse aqui é o do PMUC. Né? E além desses dois, você ainda tem que submeter um projeto, um estudo de coordenação e seletividade. Então o negócio se torna muito mais difícil, porque você podia pensar, né? Ah, tio Ebinho, aqui eu estou sendo praticamente alimentado em média. Tá não, meu filho, aqui você não está sendo alimentado em média não, você está sendo alimentado em baixa. Porque você não está tendo nada de trabalho, nada. Der um pau nesse tráfego, quem vai resolver é a Enel. Caiu uma canela da chave fusível, quem resolve é a Enel. Deu problema no MT, quem resolve é a Enel. No caso da subestação abrigada, papocou o disjuntor de média, problema seu, né? Espocou o isolador do das buchas do primário do trafo, cada cachorro que lamba sua pinta, entendeu? Então é um negócio muito mais pesado. E outra, né? Uma obra em MT, ela é muito mais cara do que uma obra em BT. Mas muito. Muito. Ó, teve um shopping ali de Calcaia, ali no centro, que se eu não me engano, só de obra o shopping pagou 3 milhões de reforço de rede média. 3 milhão. A parte do shopping, né? Ainda teve a parte da Enel, né? Febinho, como é que é feito esse cálculo? Não, eles têm a obra lá, aí tem uma equação que ninguém conhece, ninguém sabe, né? Eles oferecem aí Iemanjá, aí depois levam numa loja maçônica, né? Aí matam um bode, escorre o bode, eles espiam o bode, aí desce um fogo do céu e diz, pronto, o valor é esse. Não me pergunte como é que funciona essa equação, teve um amigo meu que também já foi atrás, o pessoal já se revoltou contra ele, ninguém sabe. Sabe que, tipo assim, no final aparece, ei, tu tem que pagar tanto. Beleza? Tranquilo? Então, este é o grande problema.
Então, o seu ramal de ligação, ele deixou de ser em BT, ele passa a ser em MT, né? A derivaçãozinha lá, ela se realiza em MT. Deixa eu ver se é a próxima figura. Olha, a derivaçãozinha agora se realiza em média tensão. Aí, nego, velho, fudeu, né? Você tem a mesma característica lá, que ela não pode, o ramal de ligação não tem que ser aéreo, né? Tem que ser em BT, né? Ele não pode ultrapassar 40 metros. A altura, né? Ela passa a ser, né? Quando você tiver trânsito de veículo, ao invés de ser 5,5 metros, agora a altura mínima é 6. Pedestre, 5,5 metros. Muro, 3 metros. Quer dizer, a parte mais baixa da média tensão com relação ao solo tem que ser de 5,5 metros, que é a ligação deste para-raio aqui, ó. Aí daqui você o que? Entra na subestação. Hoje o pessoal não está fazendo mais isso, né? De você pegar, ter um ramal de ligação, aí aqui você tem um isolador de suspensão, né? Para realizar a ancoragem. Aí você vem para o para-raio, aí você vem para a bucha de passagem. Pô, a altura desse bicho aqui tem que ser pelo menos o que, ó? No baixo, 6,5 metros. No baixo. Por que tem que ser 6,5 metros, tio Ebinho? Porque só o para-raio ele tem que estar 5,5 metros, que é o ponto mais baixo de BT. Ixi, tio Ebinho, esse para-raio está vindo para cá, alimentação? Não, isso aqui é o aterramento do para-raio. Lembrando, para-raio não é captador. O pessoal confunde muito captador tipo Franklin, né, com para-raio. Não, para-raio ele é um elemento em média tensão equivalente ao DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto, né? Então, ele serve para proteger os equipamentos contra sobretensão, né? Se vocês chegarem por aí e disserem que o para-raio serve para parar o raio, eu aconselho vocês a procurar outro curso. Obviamente depois do que o tio Ebinho falou aqui. Para que serve o para-raio? Para parar o raio. Se vocês virem alguém falando isso, por favor, me avisem, eu irei no local e darei uma pisa na criança para ela entender que para-raio não serve para parar o raio, porque o raio não se para. Beleza? A não ser que você seja Thor, Deus do Trovão, né? Que aí você para o raio no seu martelo de Mjolnir, né? Sei lá o nome daquela porra. E aí você senta o pau onde você quiser. Mas, na real, o para-raio não serve para parar o raio. Voltando. Então, o que é que geralmente o pessoal faz? Né? Para evitar essas construções muito altas, né? Construção de obra civil muito alta, o pessoal pega e coloca um poste aqui para realizar a ancoragem e faz a descida com uma mufla. Mufla é um elemento de proteção que é utilizado para interligação de condutores diferentes. Por exemplo, você vem aqui em cabo de alumínio, ou cabo de alumínio com alma de aço, né? E aí, como você vai pegar e internalizar, você passa para condutor de cobre isolado, né? 25kV ou 15kV, que tem lá na DT042, que não é mais DT042, eu já expliquei para vocês. Eu chamo DT042 porque eu estou acostumado a chamar de DT042, que é a coisa mais das antigas. Então, você vem aqui, né, com cabo de alumínio, aí você quer internalizar. Obviamente você não vai passar em condutor nu, porque você vai passar no eletroduto de aço galvanizado de 4 polegadas. Aí como é que você vai passar um condutor nu no eletroduto metálico, né? Com o risco das fases se tocarem? Óbvio que não. Então, como é que você faz a interligação desse condutor de alumínio, ou condutor de alumínio com alma de aço, com esse cabo de cobre? Através da mufla. O Tio Ebinho não explicou mufla, né? Porque o Tio Ebinho não preparou a aula de mufla, irresponsavelmente. Mas é porque geralmente quando eu estou dando aula presencial, né? Eu geralmente pego vocês, tiro vocês da sala e levo lá no campus. Aí sai mostrando as porcariadas que o pessoal fez.
né? Aí lá tem uma mufla lá, que vem cabo de alumínio, né? Tudo bonitinho, sim, tudo mais. Né? Então, geralmente o pessoal faz o quê? Bota um poste aqui e bota mufla. Aí quando bota mufla, você internaliza. Então, como a média tensão nua, né, em condutor nu, já está a mais de 5,5 metros e esse cara desce em cabo isolado, você não precisa obedecer essa altura. A edificação não precisa puxar a altura da edificação para um negócio mais alto. Acontece ali no campus. Né? Foto da mufla? Eu acho que eu tenho aqui. Tenho aqui. Tá aqui uma mufla. Eu tenho aqui. Eu ia começar a preparar as aulas de mufla e não preparei. Tá aqui uma mufla. Os terminais da mufla, né? Aí você esquenta, a bicha termorretrátil, né? Geralmente você encontra muflas em poste, você encontra 4 muflas, né? 3 fases e uma de reserva. Ah, tá aqui o exemplo. Tá aqui, né? Ó. O cara faz aqui, ó. Pronto, tá aqui o exemplozinho que eu falei pra vocês. Eu já tinha botado o desenho. Comecei a explicar, achei que não tinha botado o desenho. Eu sou muito burro. Né? Que você vem aqui com a derivação do ramal de ligação, a ancoragem. Aí tem um para-raio que não serve para parar o raio, né? Aí você sai do para-raio que não serve para parar o raio, né? E vem para mufla. Esse elemento aqui é a mufla, que aí você transforma o condutor de alumínio nu em condutor de cobre nu. Aí a sua edificação, ela não precisa ter 5,5 metros, a sua subestação toda, né? Para você não encarecer a obra civil. Né? Você imagina então um prédio de 6 metros só por causa da subestação? Entenderam? Vocês estão entendendo? Tranquilo? Então, você não precisa construir toda a edificação, porque você está internalizando aqui a sua rede de média tensão. Né? É isso que hoje o pessoal geralmente faz. Sai mais barato você botar um poste, né, com mufla e descer em condutor isolado do que você fazer uma obra civil de 6 metros. Bem mais barato. Nem compara. E o tempo, né? É mais fácil você fazer um poste, trazer um poste que já está pronto, enfiar ou fincar o poste, né? E botar os condutores ou fazer uma obra civil, 6 metros de altura. É muito mais rápido. Beleza? Aí, já tendo definido o ramal de ligação e o ponto de entrega, tá aqui, ó. O ponto de entrega é aqui, certo? Ó, derivou, ponto de entrega aqui no poste, né? Na verdade aqui. Ponto de entrega aqui, nesse caso, né? É aqui, né? Pô, entregou, se vira, né? Aqui é o ramal de ligação, ponto de entrega. Aqui é o ramal de ligação, aqui é o ponto de entrega. Aqui é o ramal de ligação e em cada eletroduto desse aqui é o ponto de entrega. Aqui é o ramal de ligação e aqui é o ponto de entrega. Aqui é o ramal de ligação e aqui é o ponto de entrega. Beleza? Aí nós vamos para o ramal de entrada, né? Que é depois do ponto de entrega, aí você tem um ramal de entrada. Ramal de entrada. Ramal de entrada, depois do ponto de entrega, ramal de entrada, né? Ramal de entrada, ponto de entrega, ramal de entrada, né? Você tem o ramal de entrada. Você vê que o ramal de entrada, né? Ele é feito em eletroduto subterrâneo, no caso de BT, né? E nesse caso aqui de MT com mufla, né? No caso o ramal de entrada aqui, né? Como você tem aqui na subestação, ele não obedece esse caso que é falado em norma de ser subterrâneo. Mas fora este caso, né? O ramal de entrada, né? Que é do ponto de entrega até o centro de medição ou até cada centro de medição, então você pode ter um ou mais ramais de entrada,
né? Ele é feito em eletroduto subterrâneo, né? Embutido ou aparente, né? Além disso, além do eletroduto subterrâneo, que que utiliza esse eletroduto aqui, ó, de PVC, aço zincado, né? Ou tubulação de fibrocimento, corrugada de polietileno, né? O tubulação de fibrocimento, PVC rígido. Geralmente o pessoal utiliza o que? PVC rígido, né? Mas você pode utilizar, né, eletroduto, busway, leito metálico ou similar. Esse cara aqui é o busway, a gente já falou do busway, né? Coloquei só a figurinha para vocês lembrarem, né, de como é feito aqui o busway, aquele negócio dos conectores de cobre, né? Já vem aqui todo isoladinho, bonitinho, que você interliga, né, os pontos, né? Assim, as peças, né, do busway. A gente já falou de busway. Qualquer coisa vocês voltam lá na aula de condutores, né? Mas, tipo assim, ele obedece todos os critérios. Por exemplo, o busway, você vai ter que ser dimensionado pelo quê? Pelo critério de capacidade de corrente e queda de tensão. Beleza? Então, não importa, né, o tipo de ramal de entrada, você vai ter que utilizar os mesmos critérios, né, para efetuar o cálculo, né, dos barramentos. Beleza? Então, o ramal de entrada, né, derivado da rede de BT aérea, né, ele vai ter que ser derivado de poste auxiliar, instalado dentro do terreno do PEMUC, derivado da rede de BT, ó. Você vai ter que ter um poste auxiliar, ó, né? O ramal vai ter que, ó, poste auxiliar, vai ter que ter, ó, aqui, ó, um poste auxiliar, beleza? Não vai direto para o centro de medição, né? Que deve ser instalado dentro do terreno do prédio, beleza? O eletroduto de descida, que é esse eletrodutozinho aqui, ó. Esse eletroduto de descida. Esse eletroduto de descida aqui, ó. No caso, 2 eletrodutos de descida, porque você tem 2 ramais de ligação e vai ter 2 ramais de entrada. Eletroduto de descida. Ele pode ser em PVC ou aço zincado. Qual é o mais natural? PVC. PVC rígido, né? Porque você tem aqueles eletrodutos, aqueles amarelinhos, né? Corrugado, né? Que eles são eletrodutos flexíveis. Não, você tem que utilizar aí, no caso, eletrodutos, né, rígidos, né? Isso para a descida, quer dizer, do ponto de entrega até a descida. Quando você tem a parte subterrânea, aqui não. Quando você tem essa parte subterrânea aqui, ó, aí você pode utilizar o quê? PVC rígido, fibrocimento, corrugada de polietileno de alta densidade, né? Porque que não é aquele amarelo, ó, você vê que ele é um eletroduto mais robusto, né? Essa aqui é tubulação corrugada de polietileno de alta densidade, né? Ou aço zincado. O que é que o pessoal geralmente utiliza? PVC rígido. Continua indo com PVC rígido, né? E o tamanho desse eletroduto tem que ser 2, 3, 4 polegadas. Vai da taxa de ocupação do eletroduto, né? O pessoal geralmente utiliza o quê? Taxa de ocupação máxima de 40%. Tio Ebinho, por que você não utiliza taxa de ocupação máxima de 100% do eletroduto? Caras, não sei se vocês já fizeram alguma instalação elétrica, né? Mas vocês já viram a dificuldade de passar um condutor em um eletroduto que está cheio? Eu vou lhe dizer, não é das melhores coisas. Um eletricista, inclusive, quando a gente foi fazer uma subestação, na norma tinha dizendo eletroduto de 1,5 polegadas para cabo 240. Aí eu, vou nem calcular a taxa de ocupação nessa porra não. Vou tacar aqui no projeto e vou comprar. Comprei. Quando eu cheguei no supermercado, ele já tinha pego 10 bichinhos de lava-louça, aquele detergente, né, de lava-louça,
tentando melar para passar o caputo comigo. Ele falou, porra, por que você não pegou o eletroduto maior? Não, porque tava na norma. Pau no cu da norma. Essa porra não passa. Manda o fela da puta que ferra a norma vir passar esse eletroduto aqui. Né? Então, não é das melhores coisas. Utilizem essa taxa de ocupação máxima de 40%. Beleza? Sim, obedeçam isso aí. O cara que vai executar agradece. Então, geralmente o pessoal utiliza o quê? Continua o mesmo tipo de eletroduto, mas tem outros tipos que você pode utilizar. Cincada quente, né? Corrugado de polietileno de alta densidade, tubulação de fibrocimento, né? Tá aqui, beleza? Como é que é feito o ramal de entrada? Né? Subterrâneo, óbvio, né? Você tem nessa parte mais baixa, beleza? Nessa partezinha mais baixa, você tem areia compactada manualmente, né? Com os dutos de polietileno de alta densidade ou os eletrodutos de PVC e tudo mais. Beleza? Na parte de cima você tem o que? Areia compactada mecanicamente e uma fita de sinalização para dizer que abaixo daqui você tem o que? Uma área energizada. Quer dizer, se o cara começou... Minha pipa está presa no fio do poste. Se eu usar luva de lã, eu posso pegar sem tomar choque. Meu filho, perca a pipa, compre outra, faça outra, me peça outra. Não mexa mais nessa pipa não, que eu já brinquei de pipa em média tensão quando eu tinha 8 anos de idade e hoje eu me lembro que eu escapei da morte. Beleza? Fuja. Solte a pipa. Se você vê ela chegando perto, solte essa merda, né? Me ligue, me mande um e-mail, eu compro outra para você. Mas não vá mexer nisso não, meu filho. Vamos lá, vamos continuar. Então, você tem essa fita de sinalização que é justamente para avisar. Caso o cara comece a cavar aí, a fita de sinalização vai estar dizendo para o cara, abaixo daqui você tem elementos energizados. Né? Não continue. Se o cara continuar e levar um choque e morrer, aí a culpa é dele. Mata não, meu filho, mata não. Né? Manda ele vir falar comigo, que eu explico para ele bem direitinho. Certo? Eu explico para ele bem direitinho. Deixa a pipinha lá, não mexa não. Certo? Mexa não, para sua própria segurança. Qualquer coisa a gente compra outra pipa, me dê o endereço do rapaz, a gente faz uma vaquinha aqui, tem uma turma aqui, e a gente compra o diabo dessa pipa aí pro seu amigo. Não se preocupe não. Tô falando sério. Mas continuando, beleza? Aí você tem um ramal de entrada. Esse ramal de entrada, beleza? Ele pode terminar em duas situações. Se tua unidade consumidora tiver uma demanda até 600 kVA, o que é que acontece? Né? O que é que acontece? Né? Ele vai direto para um centro de medição. Né? Vai direto para o centro de medição, que nesse centro de medição vai ter os módulos, inclusive os módulos de medição, o módulo de proteção, né? Vai ter todos os módulos. Beleza? Se o seu ramal de entrada, o ramal de ligação e obviamente o ramal de entrada for em média tensão, ele vai terminar em quê? Em uma subestação. Que eu não me lembro, que foi o que eu falei para vocês no começo, né? Quer dizer, a demanda foi acima de 600 kVA. Aí eu não sei, eu acho que foi o Thiago que falou ontem, que perguntou, né? Se você tiver um cliente, né, com uma potência instalada acima de 75 kW, que ele obriga a ser em média tensão, né? Como é que faz? Né? Aí pode fazer assim. Ele vem aqui com o ramal de entrada, passa pelo disjuntor de média tensão, que é obrigatório, como eu falei para vocês. Né? Eu vou explicar essas distâncias de cubículo e tudo mais
Tudo eu vou explicar lá em industriais, como você projetar essa subestação, nem se preocupe. Né? Aqui é porque não cabe, né? Não cabe na disciplina. A gente está vendo só o quê? O PMUC, beleza? Mas lá em industriais eu ensino vocês como é que vai fazer. Aí, passou pelo disjuntor de média de tensão, você vai para o transformador Enel. Este transformador Enel é que vai alimentar o centro de medição. Quer dizer, os clientes que vão estar interligados em baixa tensão. Beleza? Quer dizer, aqueles caras com potência até 75 kW segundo a norma. Né? Quando existir um cliente com potência acima de 75 kW, aí é aquele caso que eu falei para vocês. Ele pode derivar da rede de média externa e ter uma subestação aérea, né? E ele pode utilizar da estrutura da subestação para instalar tanto a medição dele quanto a transformação. Certo? Aí aqui ele está utilizando o quê? Né? A estrutura. Né? A estrutura, né, da subestação para ter o quê? A medição, o cubículo de medição grupo A, que é o que utiliza a medição semidireta, né? E um transformador que é próprio do cliente. Beleza? Quando tem uma potência instalada muito alta, fala que você, isso, você utiliza geralmente 2 trafos. Né? Por exemplo, você tem uma subestação de 1,5 MVA, né? Você compra o quê? 2 trafos de 750. Não, é geralmente isso aí, porque se der problema num trafo, aí fode a energização dele todinho. Beleza? Tranquilo? Só vou dar uma encerrada por aqui, mais cedo. E a gente continua na próxima quarta. Tô com um mal-estar da porra aqui. A gente continua, beleza? Cheiro na pinta do